Bom, vamos agora tratar nessa aula sobre o estado gasoso. Vamos falar sobre gases e aprofundar um pouco em alguns detalhes que, como na apresentação eu falei para vocês, vocês podem acompanhar na apostila a mesma sequência. Bom, o estado gasoso. Pessoal, o estado gasoso ele é um estado fluido, certo? E fluidez, o estado fluido, a definição é exatamente, digamos assim, uma definição um pouco mais grosseira, digamos assim, é tudo aquilo que flui. Você tem os líquidos e os gases que são estados fluidos. Agora, por que eles fluem? Porque eles não oferecem resistência ao que nós chamamos de uma tensão de cisalhamento, que é uma força tangencial às camadas desse fluido, digamos assim. Então, o estado gasoso ele é um estado extremamente fluido. Ele ocupa o volume do recipiente que o contém, exatamente por conta dessa fluidez. Então, ele é caracterizado por uma movimentação intensa das suas partículas. Você tem partículas se movimentando intensamente, e essa é uma característica peculiar do estado gasoso, que confere essa propriedade de fluidez. No entanto, vale ressaltar uma coisa interessante. Por quê? O estado gasoso, as partículas vão ocupar o recipiente que o contém. No caso, quando você olha para essa afirmação que o volume molecular é praticamente desprezível, então isso por quê? Porque quando essas partículas ocupam o volume que ela pode conter, o volume máximo, digamos assim, a tendência é que as partículas fiquem desprezíveis em relação ao volume todo. Imagine você e um colega dentro de uma sala pequena, e imagine vocês dois no Albertão, por exemplo, no estádio. Vocês podem se espalhar e ficar bastante distantes, né? Então, o estado gasoso, como as partículas têm essa liberdade, elas conseguem ficar bastante espaçadas e o volume delas passa a ser quase que desprezível em relação ao volume total. E qual é o grande detalhe disso? É que isso permite uma descrição qualitativa e quantitativa razoavelmente boa, que é independente da natureza do gás. Se você pensar num sólido, num líquido, onde as partículas estão mais próximas, eu tenho que considerar como essas partículas interagem. No estado gasoso, para mim, em certas situações vai ser independente se eu tenho nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Por quê? Porque como elas estão bastante distantes, o volume é desprezível e elas estão praticamente não interagindo, então eu consigo descrever o sistema independente da natureza do gás. Então, uma das descrições mais bem-sucedidas, né, em fisicoquímica é essa descrição para esse gás, que inclusive é chamado de descrição para um gás ideal, certo? O que é um gás ideal? Tenho isso a partir de agora na memória. O gás ideal é um gás onde não há qualquer interação entre as suas partículas e o volume das suas partículas é desprezível. Tudo que é tomado para o gás ideal é baseado nessas duas suposições, certo? Inicialmente a gente precisa verificar as transformações físicas para esse gás ideal. Então entendam uma coisa. Por que a gente estabelece o modelo do gás ideal? Porque ele tem uma descrição mais simples. Se você precisar realizar um trabalho mais preciso em determinadas situações, você tem que lançar mão de alguma teoria que seja um pouco mais complicada do que a teoria do gás ideal. Porque incluir a ocorrência de interações do tamanho da partícula consequentemente leva a uma teoria mais complicada. Você tem que incluir parâmetros para descrever isso, certo? Então, a teoria do gás ideal, ela é utilizada e você pode pensar, ela falha, mas ela é bem sucedida, sim. Por quê? Porque em determinadas situações ela descreve muito bem, com boa precisão, o experimental, certo? Então, em muitas situações, inclusive, você pode escolher a situação em que você quer trabalhar e nessa situação você tem um comportamento ideal basicamente preciso, digamos assim. Bom, as transformações físicas foram feitas e foram estudadas experimentalmente. Então os cientistas estudaram as transformações físicas para os gases e essas transformações esses estudos, melhor dizendo, geraram equações que são relativamente simples. Por quê? Por conta da descrição simples do gás ideal, como eu já comentei. E o que vem a ser uma transformação física? Como eu falei na aula anterior, não vai haver modificação na natureza química da espécie. Mas aqui é importante que a gente tenha em mente o seguinte: em geral, é feita uma restrição. Por exemplo, a primeira que eu vou mostrar agora, que é a transformação isotérmica, a restrição é temperatura constante. Então,
Boyle, que foi o cientista que estudou essa transformação, ele fez um estudo da relação entre a pressão e o volume. Então você tem que a relação entre a pressão e o volume acima da temperatura crítica, ela sempre vai ser percebido que a pressão vezes o volume é igual a um valor constante, certo? E por que acima de temperatura crítica? Pessoal, toda matéria, todo estado gasoso, vamos dizer assim, ele possui uma temperatura que nós chamamos de temperatura crítica. Essa temperatura crítica, se você está acima dessa temperatura crítica, você não pode comprimir esse estado gasoso e fazer as partículas se aproximarem e virarem líquido. Certo? Você está numa situação acima da temperatura crítica, uma situação tal de energia em que o movimento das partículas já é tão caótico, digamos assim, que a compressão mantendo essa temperatura constante não vai fazer diferença para essa substância. No caso, eu estou especificando acima da temperatura crítica, por quê? Porque nessa situação é onde rigorosamente a lei de Boyle vai sempre ser obedecida. Porque o gás ele vai estar numa situação bastante energética e ele vai estar adquirindo um comportamento ideal nessa situação. Então, é observado o quê? Que nessa situação o produto PV ele é constante. E essa constante ela depende da massa do material, da massa gasosa, não é? Do valor daquela massa que é mantido constante. E além disso, depende da temperatura também. Ele só é constante, é claro, para uma temperatura constante, uma situação isotérmica. Se você observar aí, você vai ter esse índice I indica início e o F indica final. Então, se você tem no início uma temperatura, a mesma temperatura, mantendo a mesma temperatura, o produto PI-VI vai ser igual a essa constante. E o produto PF-VF vai ser igual à mesma constante. Ou seja, PI-VI vai ser igual a PF-VF. Então, qual é a validade, qual é o valor disso, melhor dizendo? É que se eu conheço três propriedades, no caso, se eu conheço duas propriedades, desculpa, mudando a pressão, eu vou saber como vai mudar o volume. Então, se eu sei como muda a pressão de inicial para final e sei quanto é o volume inicial, eu vou saber o volume final prevendo por essa lei de Boyle, certo? Que é uma lei que é aplicada a um gás ideal, certo? A um gás ideal. Isso pode não ser válido para algumas situações. Mais à frente nós vamos comentar sobre esse contraste do gás ideal com o gás real, certo? Bom, graficamente essa lei ela é uma isoterma, a gente chama de isoterma. Você observa essa curva que a gente chama de hipérbole, e essa curva está relacionada a uma temperatura T1 e uma temperatura T2. Essa temperatura T1 e T2, no caso T2 é mais alto do que T1, certo? Então aquela constante ela muda com a temperatura e com isso a isoterma vai mudar. No caso, pessoal, se você graficar, plotar, ou se você quiser falar assim, a pressão versus o volume, você vai obter esse aspecto de gráfico. Agora, imagine se você colocar, plotar, graficar a pressão versus o inverso do volume. Como você olha para a equação, que você tem PV igual a constante, isso seria P igual a constante sobre V. Então, se você está colocando P versus 1 sobre V, isso é uma relação de proporcionalidade direta. Então, o gráfico seria uma reta. Pensem nisso. E podem pegar um papel e tentar raciocinar nesse sentido. Bom, avançando aí nas transformações, pessoal, nós temos a transformação isobárica. Esse nome isobárico significa que é uma transformação a pressão constante, né? Então você tem a conhecida lei de Gay-Lussac. Essa lei, ela estuda a relação entre volume e temperatura a uma pressão constante. Olhando aí para o nosso slide, você tem que V sobre T é igual a constante. Como eu falei, a exemplo da transformação anterior, você tem uma situação inicial e uma final, ambas razões V sobre T são iguais a constante, então eu posso fazer que VI sobre TI é igual a VF sobre TF. Isso me ajuda a calcular também, com variações de volume e de temperatura, prever quais são as variações, é claro, mantendo a pressão constante. No caso, como eu vou manter a minha pressão constante, eu posso ter, mudando essa pressão, eu posso ter no gráfico diferentes isóbaras. Você olha aí graficamente, você tem lá P1 e P2 são duas pressões diferentes e você tem que P2 é maior do que a pressão P1, certo? Observem o seguinte, que no gráfico eu fiz questão de deixar o gráfico tracejado até o zero
Por quê? Se você for analisar, pessoal, do ponto de vista real, se você tem uma temperatura no zero absoluto, é claro que isso matematicamente não ia fazer sentido aqui. Mas graficamente você ia ter uma temperatura no zero absoluto, o volume seria zero. Ou seja, as partículas não têm volume. Isso é uma característica do gás ideal. Então essa equação realmente ela é restrita para o gás ideal, certo? Então, se você fizer aí a extrapolação de T para zero, o V vai para zero. Isso não é real, porque vamos raciocinar um pouco. Deve haver partículas, ainda que muito pequenas, mas elas devem ter algum volume. Mas isso é consequência da consideração do gás ideal, certo? Então essas são leis que são consideradas para o gás ideal estritamente. Bom, a terceira lei que nós vamos tratar é a lei isovolumétrica, onde você tem volume constante. No caso, a relação estudada aí por Charles, você tem a lei de Charles, é a relação entre a pressão e a temperatura. Então, a exemplo da lei de Gay-Lussac, você tem que a pressão sobre a temperatura, ela tem um valor constante, certo? E eu posso igualar a situação inicial e final. Então, no caso, você tem aí, graficamente, eu posso ter o seguinte, que eu tenho as duas isométricas, certo? Eu chamo de isométricas essas duas curvas, digamos assim, essas duas retas para essa lei de Charles. Bom, só citando também, pessoal, que se você vir lei isovolumétrica, isométrica ou isocórica, elas são a mesma coisa, certo? Então, no caso aí, o volume V2 ele é maior do que V1 e você tem essas duas retas. Novamente, você tem a situação para zero, você teria um P indo para zero. No caso, isso não seria também realístico, digamos assim. Bom, se a gente agora raciocinar essas três leis e verificar que PV é um produto constante, a temperatura constante. P sobre T é uma razão constante sobre volume constante. E V sobre T é um valor constante sobre uma situação de pressão constante. Se você combinar isso matematicamente, você vai perceber que PV sobre T é igual a uma constante. Ou seja, eu posso chegar numa equação mais geral ainda, como a gente pode ver nesse próximo slide, onde eu tenho PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF. Então eu posso generalizar as três leis nessa daí. É claro que automaticamente quando eu fizer a restrição, por exemplo, TI igual a TF, elas vão cortar, né? Você vai cortar TI com TF e vai chegar na lei de Boyle. Se você restringir VI igual a VF, vai cortar VI com VF e você vai chegar na lei de Charles. E o mesmo você pode raciocinar para a lei de Gay-Lussac. Bom, eu posso ainda tratar essa lei como uma forma mais específica ainda. Eu posso escolher uma condição de P0, V0, T0, certo? E considerar aquilo como uma condição universal. E calcular quanto é esse valor, P0, V0, T0. E, de fato, isso é feito, e P0 vezes V0 sobre T0 tem um valor que nós chamamos de R. Se o P0 tem um valor de 101.325 Pascal, se o V0 tem um valor de aproximadamente 22,41 metros cúbicos e T0 tem um valor de 273,15 Kelvin, esse R ele vai ter um valor de 8,314 Pascal metro cúbico por Kelvin mol, certo? Lá em cima eu falei V0 22,4, na verdade, metros cúbicos, na verdade é metros cúbicos por mol, certo? E esse valor de 8,314, como vocês veem abaixo aí para R, ele também tem valores relativos em outras escalas de pressão. Por exemplo, a pressão em milímetro de mercúrio e o volume em litro, você tem um valor de 62,3. Quando você usa a pressão em atm e o volume em litros, esse valor de R é 0,0821. Então eu posso generalizar e dizer que PV sobre T é igual a R. No caso, esse R e essas condições de P0, V0 e T0, elas foram escolhidas para me dar exatamente 1 mol de partículas, ou seja, para que eu obtenha exatamente o número de Avogadro de partículas, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, certo? Naquele volume de 22,4 metros cúbicos. Então, como ele foi escolhido dessa maneira, eu ainda posso generalizar e multiplicar o R por N, onde N é um número de mols. Então o R ele é proporcional ao número de mols, digamos assim, essa constante, melhor dizendo, é proporcional ao número de mols. Usando essa ideia matemática, você vai perceber que PV ele vai ser sempre igual a nRT.
você vai ter essa relação para um gás ideal, certo? Então, essa é a equação do gás ideal, é uma equação amplamente utilizada e você tem aí a relação entre três propriedades, pressão, volume e temperatura, além do número de mols do gás e uma constante universal dos gases, que é o R, certo? Essa equação ela é chamada de uma equação de estado. Por quê? Ela descreve estados de um sistema. Se você tem um sistema com um gás ideal, você pode descrever esse sistema com essa equação. Então, se eu sei pressão, volume e número de mols, eu sei a temperatura. Se eu sei pressão, número de mols e temperatura, eu sei o volume. E por aí vai. Você pode prever determinados valores de propriedades. Bom, tratando agora de não somente um gás isolado, eu posso estender a teoria para uma mistura de gases. Eu posso estender a teoria para uma mistura de gases. Então, eu posso pensar no seguinte: como a teoria do gás ideal considera que não há qualquer interação entre as partículas e que o volume delas é desprezível, tanto faz eu ter nitrogênio e oxigênio separados, mas também tanto faz eu tê-los, por exemplo, juntos. Então, a interação não vai existir e o volume das partículas não faz diferença se a molécula de nitrogênio ou do oxigênio é maior ou menor, não vai fazer diferença. Então, uma mistura de gases ideais era tratada com essa mesma teoria, certo? E há muito tempo Dalton já postulou o seguinte: ele postulou que numa mistura gasosa, cada gás é responsável por uma, digamos assim, grosseiramente, uma fatia no valor da pressão, certo? E essa fatia no valor da pressão nós chamamos de pressão parcial de cada gás, certo? Então, o que seria a pressão parcial de cada gás? Qual a definição para ela? É a pressão que aquele gás da mistura teria se estivesse sozinho nas mesmas condições da mistura. Se você acompanhar no slide, você vai ver que eu especifiquei o gás com J. Então imaginem o jésimo componente da mistura. Então você tem que PJ, que seria a pressão parcial do gás J, vezes o volume todo da mistura, ele é igual ao número de mols desse gás J, porque ele estaria sozinho, vezes R, vezes a temperatura da mistura. Ou se você fizer um rearranjo aqui embaixo, você tem PJ igual a NJ RT sobre V. Fazendo um somatório dessas pressões parciais, você obtém a pressão total. Então, aplicando o somatório aí, se você fizer o somatório dos números de mols do lado direito aí, pessoal, número de mols de NJ, você vai obter N. O número de mols total vai dar N. E você vai chegar na expressão PV igual a NRT, onde PV igual a NRT vai ser aplicado para a mistura como um todo. A pressão total, o volume total, o número de mols total e a temperatura do sistema. Então, a pressão parcial ela é exatamente isso, certo? É vista como a pressão que aquele gás teria naquela condição da mistura, estando ele sozinho naquela condição da mistura, certo? Na próxima aula eu vou continuar falando sobre a mistura dos gases e vou tratar da lei de Amagat, que vai tratar no caso dos volumes parciais. A ideia é semelhante e nós vamos continuar falando sobre as misturas dos gases ideais. E vamos também fazer um contraste com o dos gases ideais com o gás real, ok?